Vamos falar sobre uma ideia que pode de verdade mudar a forma como a gente enxerga o progresso. E se o verdadeiro movimento para frente não for uma linha reta, impecável, mas simplesmente o ato de voltar? Vamos explorar o que isso realmente significa. Para começar, uma pergunta que, olha, todo mundo já deve ter se feito em algum momento. Por que é tão difícil manter a consistência com os nossos objetivos? Seja para ir na academia, para começar um projeto pessoal, aprender algo novo, essa luta é super comum, né? E sabe, grande parte dessa dificuldade nasce desse conflito aqui. De um lado, a gente tem a expectativa. Dias perfeitos, uma energia que nunca acaba, um progresso que a gente vê claramente. Do outro, bom, a realidade. Dias confusos, tentativas meio tortas e aquela força de vontade que simplesmente some. É nesse abismo entre o ideal e o real que a frustração mora. Isso nos leva direto para a nossa primeira parte. Vamos desconstruir o mito da perfeição. Essa ideia de que para ser constante é preciso ser excelente. Todos os dias. O grande mal-entendido é esse aqui. A gente acredita que a constância só vale, só conta se for perfeita. Mas a vida real raramente é assim e as transformações mais importantes também não são. E qual é a consequência dessa mentalidade? Exato, muitos caminhos são abandonados no meio. Só que o motivo, muitas vezes, não é aquele que a gente imagina. A verdadeira razão para desistir quase nunca é falta de capacidade. É o excesso de autocobrança. São as expectativas de desempenho que são irreais. A pessoa erra uma vez, falha em outra, e a conclusão é: isso não é para mim. A culpa cai na suposta falta de habilidade, quando o problema, na verdade, é o peso da autocrítica. Certo. Então, se a perfeição é um mito, qual é a verdade? Vamos entrar agora na nossa segunda parte para descobrir o que é, afinal, o verdadeiro movimento. E aqui está a grande virada de chave, a verdadeira definição de constância. Não tem a ver com fazer tudo certo todos os dias. Tem a ver simplesmente com voltar. Voltar mesmo depois de um dia confuso, mesmo quando o esforço pareceu meio sem jeito, mesmo quando a força de vontade deu uma sumida. Voltar é o verdadeiro movimento. Essa frase, ela resume tudo. É uma mudança de perspectiva muito poderosa. O ato mais importante não é a execução perfeita, mas a decisão de não desistir. Então, o jeito de medir o progresso precisa mudar. O jeito antigo focava no brilho do dia, sabe? Naquele grande avanço. Mas a maneira verdadeira, a que se sustenta, foca na decisão de não encerrar o caminho. Não importa quão pequeno tenha sido o passo. Adotar essa mentalidade de apenas voltar tem um impacto gigantesco. E isso nos leva a descobrir o poder de recomeçar. Um hábito não fica forte nos dias em que tudo dá certo. Ele se consolida de verdade é quando, depois de uma falha, a gente se permite recomeçar sem punição, sem aquela culpa massacrante. É a resiliência e não a perfeição que constrói a força de verdade. Isso nos mostra um ponto fundamental. Existem os dias em que a gente avança e existem os dias em que a gente apenas sustenta. E os dois contam. Manter-se no caminho, mesmo sem dar um salto enorme, já é uma vitória. Cada vez que a gente volta, mesmo sem muito entusiasmo, alguma coisa se realinha por dentro. E esta frase aqui fecha a ideia com chave de ouro. Voltar vale mais do que fazer perfeito. É a persistência, mesmo que imperfeita, que mantém o caminho vivo. Que tal, então, uma nova pergunta para o final do dia? Em vez de ficar avaliando o quanto foi feito, a pergunta pode ser bem mais simples e, por que não, mais gentil. Houve um retorno? Se a resposta for sim, o movimento aconteceu. Para ajudar a gente a internalizar essa ideia, vamos ver uma prática bem simples na nossa última sessão. Um exercício para permanecer. E é importante lembrar, o objetivo deste exercício não é avançar, não é produzir algo incrível. O objetivo é simplesmente permanecer. É um ato de presença, de continuação. O exercício é bem simples. São 3 passos. Primeiro, escreva as palavras ainda aqui. Segundo, complete a frase hoje isso é suficiente por quê? Com algo simples, sem precisar se explicar muito. E terceiro, apenas reconheça o que foi escrito. Não é para reler nem corrigir, é só um gesto de aceitação. E para fechar, fica uma pergunta, uma reflexão para levar. Em que áreas da vida a cobrança por mais do que é sustentável talvez tenha levado à desistência? Pensar sobre isso pode ser o primeiro passo para encontrar o verdadeiro movimento.
o de simplesmente voltar.